Congresso mantém a promessa de analisar o orçamento 2025 ainda nesta semana, será? E o Congresso prevê também a votação da proposta na comissão mista na sexta-feira. Vão trabalhar na sexta-feira. Conta tudo pra gente desse calendário, JP. Bom dia para você, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia a você e a todos que estão nos acompanhando. Será que vai ser na sexta-feira? Essa é a grande pergunta que todo mundo se faz, né? Porque normalmente o pessoal trabalha presencial, principalmente na Câmara, na quarta e na quinta-feira. E na sexta tem agora essa promessa de votação do orçamento, mas a gente destaca que inicialmente a promessa era de votar hoje, né? Então agora não tem uma definição de data ainda, mas o Congresso quer votar a lei orçamentária anual para 2025 ainda nessa semana. A Comissão Mista de Orçamento negou durante o fim de semana, disse inclusive que era uma fake news, de que essa matéria seria adiada, né? A gente falou sobre uma viagem do presidente da Câmara, Hugo Motta, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois teriam uma viagem para o exterior, exatamente por isso esse adiamento ocorreria, mas até agora a Comissão Mista de Orçamento está negando essa informação, assim como também a presidência da Câmara dos Deputados. Só que alguns parlamentares que a gente conversou ontem dizem que nos bastidores, a informação é de que esse texto só será votado no início do mês de abril. Por quê? Não há acordo ou tempo hábil para que essa votação seja feita até a sexta-feira. Ontem, inclusive, técnicos da Câmara trabalharam nesse texto até de madrugada para tentar colocar ali alguns pontos, acertar algumas partes dessa matéria para que ela fosse de fato apreciada nessa semana. Só que é uma situação um tanto quanto complicada, porque depende de articulação do Ministério das Relações Institucionais, ministra Gleisi Hoffmann, ela que se reuniu já com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, com o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, para tratar sobre esse texto. Eles se reuniram todos com Ângelo Coronel, que é o relator dessa matéria. Uma mensagem que circulou também nos bastidores do Congresso Nacional falava de pendências com relação a esse texto, principalmente com cálculos relacionados ao PIX. Ontem a gente trouxe, né, que foi enviado um ofício do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional para que 150 milhões de reais fossem direcionados para a tecnologia do PIX e, portanto, isso gerou uma espécie de problema dentro desse texto, porque os técnicos tiveram que analisar novamente, fazer novos cálculos para ver se essa matéria fecharia, no fim das contas, com o que era proposto pelo governo. O relator, o senador Ângelo Coronel, disse o seguinte, que precisa de mais dados do governo federal para fechar esse relatório e que esse adiamento não está 100% descartado, como a gente já falou agora há pouquinho. Alguns parlamentares dizem que não é razoável que esse orçamento não tenha sido aprovado ainda e que isso não prejudica somente o governo. Já a oposição diz que a situação mostra que o governo não tem planejamento e que a demora é por falta de organização governista. Ontem a gente falou sobre isso aqui, inclusive Megali trouxe o dado de que esse não é o orçamento que mais demorou para ser votado, né? A gente teve já, na época de Jair Bolsonaro, orçamento sendo sancionado em abril, na época da ex-presidente Dilma Rousseff também, isso aconteceu. Inicialmente, então, como a gente falou, o CMO finalizaria esse texto hoje, mas ao que tudo indica, pessoal, a expectativa mesmo é para o início do mês de abril.